Boa tarde, João. Oi, Adriana. Boa tarde, Caxambu. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Tainá, Nicole, Iago. Todos aí. Eu estou tentando abrir aqui o meu PowerPoint aqui. Vamos ver se ele abre para eu poder... Vou botar aqui que vai ficar melhor. Em janela. E agora eu posso colocá-la aqui. Foi! Pessoal, o Gustavo me passou que vocês estavam com dificuldade de acompanhar pelo livro, preferiam que fosse PowerPoint, né? Então eu fiz o PowerPoint do Hipnociclo aqui e as nossas próximas aulas, então, serão por PowerPoint, já que vocês preferem, né? Eu pensei em usar o material de vocês aí, né? Até para vocês estudarem pelo livro e anotarem coisas ali. Mas se prefere aqui, se foca melhor aqui, vai ser aqui, porque o que importa é a aprovação de vocês, tá? Então, vamos começar alguma coisa. Então, fazer alguma revisãozinha ali, rápida, né? E depois eu vou querer fazer os exercícios que eu fiz com vocês, que eu mandei para vocês, para a gente ver alguns ali, fazer alguns, corrigir, né? E ter uma ideia. Não fiz muitos, né? Porque vocês também têm no livro ali, mas eu peguei mais da parte de hipnociclo direto para não ter um pouco de tudo, porque no livro tem um pouco de tudo, de população e tudo aqui, tá? Lembrando que esse conteúdo que nós estamos vendo aqui, ele também vai para geografia, né? Geografia também vai usar. Então, tundra, pessoal, uma foto que seria a imagem de uma tundra, o mapa mostrando aonde seria essa tundra, né? Então, América do Norte, né? Islândia, toda aqui, norte, bem norte da Europa e da Ásia, tá? Então, cobre 10% do globo, tá ao redor, só no hemisfério norte, não existe tundra no hemisfério sul, tá? O clima é desértico com ar seco e precipitação menor que 20 minutos por ano. Tá? Inverno, temperatura atinge a -30 e no verão a temperatura média é de 0 graus. Então, super quente no verão, né? Super quente. Média 0 graus. Tá? Eu li uma vez, não, confesso que eu não lembro mais onde, tá? Que teve um verão do Alasca que foi muito quente, que foi 8 graus. Tá? Foi o verão mais quente. Né? Mas confesso que eu não lembro de onde eu tirei esse dado, então não sei o quão fidedigno realmente é isso. Tá? O subsolo permanentemente gelado, chamado permafrost, que é aquilo que eu falei para vocês sobre seca fisiológica, né? Existe água, mas não tem como absorver essa água. Então, é como se a água não existisse, né? A seca fisiológica nessa área aqui da tundra. Tá, pessoal? Ainda em tundra, tá? Na flora predomina líquens. Esse termo que a gente coloca aqui na flora, pessoal, porque o que vai aparecer para vocês em livros de geografias. Embora vocês saibam que líquen não faz parte da flora, né? Ele é reino fungi, mas ele é uma mistura de fungos com algas ou até mesmo cianobactérias. E musgo sim, tá? É flora.
Pode aparecer ainda algumas gramíneas também, tá? Tranquilo? E mais ao sul, a parte mais sul. Deixa eu voltar aqui. Parte mais sul da tundra aqui, então, ó. Essa parte aqui que meu mouse está passando, pode ter ervas, pequenos arbustos que possam até aparecer, tá? Fauna, animais adaptados aos frios, né? Rena, urso polar, urso pardo, raposa, né? Poucas espécies de insetos e aves migratórias. Vão no verão, se mandam no inverno, tá? Inseto quase muito pouco, quase nada, tá? Um filhotinho aqui do urso polar para vocês terem, tá? Quem viu o irmão urso, né? Eles, lá na pesca do salmão, né? Tem aqui o processo todo, tá? Isso aqui também na época de calor, né? Não na época de inverno, porque no inverno esses rios ficam congelados. Lembrando a vocês que a água tem aquela temperatura anômala que aparece nas provas de física para vocês, que em cima fica congelado e embaixo, né, mais profundo, 4 graus, né? Aquela camada de gelo cria quase como um isolante ali, então aquece mais embaixo, tá? Isso aqui para ter uma noção num período de verão, né, o que teria na tundra, tá? Taiga, formando o cinturão ao redor do globo terrestre, ó. A taiga pega aqui, ó, norte da América do Norte, pegando aqui Canadá, Alasca pertence aos Estados Unidos, né, parte do Alasca ali, tá? Norte da Europa e da Ásia, tá? Um cinturão ao redor. Só também no hemisfério norte, não existe taiga no hemisfério sul, tá? Então essa localização pelo mapa aqui fica bem boa, tá? Um sistema planificado aqui para tu entender, sem problema nenhum, tá, pessoal? Então é uma coisa bem importante aqui. O clima, inverno rigoroso e longo, porém mais ameno que a tundra. Então, na realidade, tu vai ter aqui, até vai ter situações de menos 20, menos coisa, mas o normal é ficar só lá, menos 10, menos 11, né? Pouca coisa, tá? Menos 6, menos 7. Vai ter inverno rigoroso, mas não tão gelado quanto outro, que é menos 30, né? Fora predominam coníferas, pinheiros, ciprestes, sequoias, tá? Tudo bem? Então, por isso que o bioma também pode ser chamado de floresta de coníferas ou floresta boreal, tá? A formação das coníferas aqui. Fauna. Lobos, ursos que vão migrar da tundra para a taiga, da taiga para a tundra, né? Ali. Alce migra de uma para outra também, tá? Aí temos raposas, esquilos, lebres, né? E algumas espécies de aves que vai encontrar aqui, tipo fazão, tá? Que é típico. Ali. Então tem algumas situações básicas, tá? Pessoal, é um sistema já mais com uma diversidade maior, uma biodiversidade maior. Aqui eu já vou encontrar alguns aracnídeos, alguns insetos, biodiversidade um pouco maior, tá? Florestas temperadas abaixo da faixa de taiga, tá? Também aqui tu consegue ver pelo mapa planificado aqui, ó. Notem que a gente coloca uma floresta temperada aqui, ó, na Austrália e no hemisfério sul, ó. Aparece duas regiõezinhas onde tu pode considerar como florestas temperadas. Tá? Notem que não é uma faixa contínua, desculpa, como era a taiga, né? Se tu olhar a taiga aqui, ó, é uma faixa contínua, mais ou menos todo ele no mesma planificação, né? Já aqui não, ó. Eu tenho uma faixa, é aqui mesmo,
uma faixa aqui, outra ó, mais abaixo, outra bem abaixo, pegando o hemisfério sul que as outras não pegam, tá? São as folhas chamadas de decíduas ou caducifólias. Caducifólias, vocês lembram que são os de folhas caducas, aquelas folhas que caem durante o outono, né? Fim do outono e no inverno elas caem, começa fim do outono e início do inverno, né? Começa a cair, isso vai baixar o metabolismo da planta em função de período de insolação menor, né? Produção menor, então baixa o metabolismo para ela se manter viva ali, tá? O clima é temperado com 4 estações do ano bem definidas, ou seja, outono, inverno, primavera, verão. Pessoal, isso no passado era assim aqui no Rio Grande do Sul, tá? Nós tínhamos 4 estações bem definidas aqui no Rio Grande do Sul. Agora que não mais, tá? Mas no passado nós tínhamos outono, primavera, verão. Inclusive, era assim, ó, pessoal. Eu peguei essa época, então não faz tanto tempo assim, né? Se fosse o Paulo Silva falando, você sabe que faria mais tempo, né? Mas o que acontece? Nós tínhamos setembro ali, começava o processo da primavera, ficava calor, pessoal, mas não tão calor, era uma temperatura agradável, dias ensolarados, ficava ali os dias mais quentes, com 27 graus, 28, né? E olhe lá, tá? O normal era ficar ali entre 25 e 27 graus, dias ensolarados, bonitos, né? Flores no campo, flores na cabeça, os pés descalços, aquela coisa toda, tá? E aí, chegava em dezembro, o verão, fazia calor, 30 graus, 31, 29, ficava nessa faixa aí, tá, pessoal? Ficava nessa faixa aí para simplesmente, né, tu ter a situação de calor, tu vai ter, a chuva mudava ali, mas esse calor era assim, tá? E depois depois do verão, vinha um outono, que pegava ali abril, que ficava um período mais chuvoso, maio. No meio de maio aqui tinha uma semana que nós chamávamos de veranico de maio, tá? E nesse veranico de maio, tu tinha uma situação diferenciada ali, tá? Então, era um calor naquela semana e deu. Não tinha mais, desculpa. Tá? E não tinha. Entrou uma propaganda aqui nos programas aqui que não consigo tirar isso aqui. Está bem na frente do slide. Vou fazer uma coisa aqui, tá, pessoal? Desculpa, mas só para eu poder acompanhar o slide com vocês aqui. O que está acontecendo? Não adiantou de nada, ficou bem na frente do slide igual. Tá? Essa droga não sai. Saiu, graças a Deus. Tá? Precipitação anual de 800 milímetros, mais ou menos, bem distribuída ao longo do ano. Segunda maior biodiversidade dos biomas. Aqui, pessoal, tu vê as folhas caducas. Aqui tu vai ver, identificar na nossa Serra Gaúcha, por exemplo, com algumas árvores, como essa aqui, ó, com esse tipo de folha que fica amarelado, ó. O aspecto fica bem bonito, com a variação de tonalidade das folhas, tá? Porque essas folhas vão começar a perder a coloração e depois elas vão cair, tá, pessoal? Árvores como sequoias, castanheiras e carvalhos, tá, pessoal? Aqui uma castanheira, né? Sequoias. Aqui uma sequoia que eles cortaram o tronco para passar automóvel, fizeram coisa. Elas são muito altas, muito grandes, tá? Vocês que vão todo ano para o Canadá, vocês conhecem essas sequoias perfeitamente, né? E aquilo que eu disse, vocês vão estar com tempo de ir para o Canadá, quando eu falei
reino vegetal com vocês, tu pode ir para Canela. Canela tem o Parque das Sequoias, né? Então, tu tem como verificar aqui, tá? Então, tu tem. Floresta temperada ainda tem como fauna lobos representantes, veado, esquilo, aí já tem de tudo um pouco, né? Lince, aliás, é lindíssimo esse animal, né? Morcego, corujas, insetos, aí a gente já começa a ter uma biodiversidade bem maior, tá? Temperaturas tanto de inverno quanto de verão, né? Bem mais amenas, tá? Floresta tropical ou pluvial, só um pouquinho, pessoal. Para! Meu cachorro está cavando o sofá aqui, tá? Floresta tropical, florestas pluviais ou equatoriais, tá? Maior biodiversidade de todas, tá? Então tu tem aqui, ó, na América do Sul, aqui nessa área, tá? Na África, aqui, e esta área aqui, que seria referente à Ásia e Oceania, né? Então também existe uma faixa aqui básica, né, entre os trópicos, que tu vai ter, então, essas florestas tropicais, tá? O clima é quente, úmido, com alta pluviosidade, mais de 2.500 milímetros anuais e alta radiação solar. Pessoal, isso pega em cheio, por exemplo, nossa floresta amazônica, pega Manaus ali. Manaus, inclusive, é comum eles combinarem assim, ó, vamos nos encontrar antes ou depois da chuva, que todo dia, mais ou menos, no determinado horário, chove, tá? Acho que eu tinha comentado isso com vocês aqui. Eu quero pedir desculpa para vocês uma coisa aqui. Aqui o mapinha que eu peguei assim, tá? Eu peço desculpa, porque eu sei que vocês sabem que a Terra é plana, né? Então tinha que estar planificado aqui, mas foi o desenho que eu achei, então, né? Vocês me desculpem em relação a isso, tá? Então, né, que eu posso fazer, né? Mas esse é o detalhe, tá? Então, nós temos essa estrutura. Aqui a diversidade, ela é absurda, tá? Então, flora diversificada com mais de 50 espécies, até de mais de 50 metros. Aqui é comum ter a chamada estratificação. Vai ter um extrato mais rasteiro, depois arbustos, árvores maiores, grande porte. Então, existe uma estratificação, tá? Plantas perennifólias, o que quer dizer isso? Elas não perdem as folhas permanecem, até porque é quente, basicamente quente, tá? O ano inteiro nessas áreas, tá? Grande quantidade de epífitas, bromélias, orquidáceas. Aqui, ó, pessoal, vocês têm a bromélia, tá? Uma grande quantidade de plantas aquáticas, também ligadas aos rios, né? Aqui a Vitória Régia, tá? Entrando. Então, tu tem, ó, aqui tu consegue ver a estratificação, ó. Tem uma plantinha mais baixinha, outra um pouquinho maior, outra bem mais alta. Claro que aqui na foto também tem alguma coisa em relação à distância da lente, né? Que dá alteração, mas existe esse processo de estratificação. Tá? Animais, também uma quantidade grande de papagaios, araras, tucanos, né? É lindíssimo isso, né? Onça pintada, capivara, macaco, todos, uma variedade absurda, né? E os rios que banham essa área, né? Com variedades de peixes, né? Répteis e inúmeros anfíbios. Aqui, na floresta amazônica, volta e meia a gente acaba descobrindo um tipo de anfíbio diferente, uma perereca diferente, tá? Por isso que era comum também, nessas áreas tropicais, eles usarem aquele veneno que tem na glândula paratóidea do sapo, né? Para as flechas, para casos de guerras, ou até mesmo caça, né? Diminuíam a concentração do veneno para poder matar os animais, tá? O famoso boto rosa, né? Ali, tá? Boto rosa, né? Então é um ponto primordial, assim, né? De lendas urbanas. E vocês sabem que no Enem
eles adoram colocar essas coisas com lendas e coisas diferentes assim para vocês, né, analisarem e falar uma pergunta às vezes nada a ver com a lenda propriamente dita. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Tá, pessoal? Então tá. Aí, botei a onça, que é um bicho lindo, tucano lindo, boto. Esse boto rosa aqui, ele tem até uma lenda, virou até um filme, que se chamava O Boto. Não sei se lembra de ter ouvido falar que o boto vira homem, e aí ele encanta as mulheres, né? Passa uma cantada, e a mulher que transar com ele depois vai nascer um filho que é um boto, né? E ele anda sempre de chapéu para tapar o buraco que ficaria sobre a cabeça, né? Para respiração. E é daí que derivou, a partir dessa lenda imbecil, que golfinhos estuprariam mulheres, né? Então foi uma coisa absurda, né? Absurda que saiu dessa lenda, né? Aí, tá? Então, variedade muito grande, muitas pererecas, que talvez volta e meia descobre uma nova, tá? E algumas delas venenosas também, tá? Tem pererecas venenosas. Antas, pessoal. Antas. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês que é o maior mamífero brasileiro. Lembram, quando a gente fala que é brasileiro, é da fauna brasileira, tá? Cavalo, vaca não são da fauna brasileira. Ele seria o maior. Campos, pessoal. Aqui nós temos uma outra situação, tá? A variação do 0 ao 45, então até o trópico aqui, tá? O que acontece? Esses campos que nós temos aqui são os campos com biomas de clima temperado ou tropical. Baixa pluviosidade e períodos de seca. Predomínio de herbáceas de pequeno porte. Podem ser classificadas em savanas e estepes. Aqui uma savana, aqui uma estepe. Tá? Savana é bem... Ó, tu pega a região da África aqui, pega a Austrália. Então, fica entre os trópicos aqui, né? Entre 0 e 15, 0 e 45. Lembrando que em Porto Alegre nós estamos a 30, né? 30 graus, tá? Então, tem até na música, não dá para esquecer, né? Até na música do Cleiton Cletir, né? Deu para ti, Baixa Astral lá, que fala paralelo 30, né? Nós estamos no paralelo 30. Então, entra esse processo aqui, tá, pessoal? Savanas. Rei Leão. Se tu viu o Rei Leão, tu tem toda a estrutura, né? São mais herbáceas, algumas árvores e arbustos, seca rigorosa no caso da África, né? Bem separadas, tá? Os arbustos bem separados, bem distantes, não chega a formar uma mata fechada, um que outro, né? Bem separado, tá? Bem Rei Leão, né? Então tu tem aqui os cervídeos todos, os caribus, os gnus, né? Zebras. Aqui, o guepardo, ou chita, também conhecido como chita, para quem na infância aí gostava de ver os Thundercats, tinha a chitara, né? A chitara é a representação deste animal, a chita, o guepardo, que corre até 120 km por hora por um curto período de tempo. Se ela permanecer nisso, o metabolismo dela sobe demais, ela começa a entrar em convulsão por excesso de temperatura muito elevada no corpo. Tá? Então, existe uma alteração bem grande. Tá? Nas estepes, praticamente só existem gramíneas e o clima praticamente não é somente. Tá? Clima temperado com período seco. Pampa do Rio Grande do Sul, Argentina,
pradarias dos Estados Unidos. Tá? E aí eu vou fazer referência ao próprio gráfico que eu botei aqui, ó. Desculpa que eu estou avançando, não era para avançar. Mais um. Nota que aqui, ó, não aparece nos Estados Unidos essa mancha que deveria ter aqui, a questão nessa região das pradarias aqui nos Estados Unidos. Tá? Ou também as estepes russas, que podem aparecer também. Tá, pessoal? Então, esse desenho ele tem uma falha, que falta pradaria nos Estados Unidos, e as estepes russas aqui, que podem aparecer. Tá? Pessoal, aqui, então, uma grande quantidade de campo, né? Ervas, algumas plantas mais rasteiras, com espinhos, podem aparecer, como um gravatá, né? Ali. Mas tu vai ter também musgos, tu vai ter de tudo um pouco na vegetação mais rasteira, tá? Gramínea. Embora existam gramíneas bem altas, tá, pessoal? Lembrem que milho e bambu fazem parte da família das gramíneas. Milho e bambu faz parte da família das gramíneas. Tá? Então, uma situação bem diferenciada. Ok? Tranquilo? Maravilha. Desertos. Tá, pessoal? Biomas, condições de vida estão no limite, tá? Existe na América do Sul. Deserto na América do Sul. Alguém me diga um aí, por favor. Talvez alguns de vocês já tenham até ido. Tem uma resposta aqui, ó. Atacama, muito bem, Caxambu. Deserto do Atacama, tá? Na América do Norte, tá? Não sei se é deserto. Na Ásia, na Austrália e, obviamente, né? Na África, tá? Clima de baixa umidade do ar e baixa pluviosidade. Chega a menos de 10 milímetros por ano. Pessoal, 10 milímetros por ano. Tá? Então, algum nível de precipitação ali é uma coisa assim absolutamente momentânea, né? É aquele dia assim que foi feriado no mês ímpar, caiu no sábado do ano bissexto e que o Luís XIV tomou banho, né? Porque é aquela coisa assim, né? Não, nada acontece. Então é baixíssimo, tá? O que acontece? Devido ao alto calor específico da areia, pessoal, isso é uma coisa importante, a temperatura pode chegar a 50 graus durante o dia e cair a menos de 0 da noite. Aqui tem várias coisas que acontecem. Quando deu a primeira versão da guerra, Iraque-Irã, tá? Deu um período de calor horroroso que parou a guerra. Por uns dias, os caras não conseguiam ficar dentro do tanque de guerra, porque dentro do tanque, cara, dentro daquele metal, estavam quase que cozinhando lá dentro. Tipo aqui em Porto Alegre. Se deixar o teu carro estacionado no sol, quando tu entrar no carro, não dá para ficar, né? É uma sauna. Tu imagina no meio do deserto, né? Então aquilo é um horror. Inclusive apareceu numa das reportagens aí da mídia, né? Por exemplo, na Globo apareceu na Bandeirante, apareceu em todas, não é só coisa da Globo, senão os bolsonaristas vão ficar bravos comigo que eu estou falando da Globo, tá? Mas apareceu que era pegar um tanque de guerra, o cara botava água, passava o pano para tirar aquela areia toda, deixava ali ao sol secando um pouco. Daqui a pouco o cara abria um ovo e o ovo cozinhava na chapa do tanque de guerra, né? Tá? Virou uma chapinha ali, dá até para fazer uma polentinha brustolada ali, né? De repente, que é muito bom, né? Fazer uma polentinha brustolada ali. E eu estou falando de comida porque vocês já comeram, né? Não tem problema nenhum. Bah, né? Tainá, isso aí. Nós temos uma identificação, hein? Do bicho de estimação a
a comida. Uma polentinha brustolada é uma maravilha. Desculpem, mas assim, ó, eu não tenho aspecto físico de italiano. Segundo a minha família, lá no Raio Parta, tem algum ancestral italiano. Acho que na minha família tem ancestral para tudo, né? De pigmeu é italiano, né? Porque pelo tamanho, eu acho que os pigmeus estavam presentes. Né? Mas eu adoro um galeto com polenta. Eu acho maravilhoso. Aquela polentinha frita ou brustulada, tanto faz. É uma maravilha, tá? Então, pessoal, o que mais que nós temos aqui, ainda aqui? Outra coisa, árabes nômades, quando passavam pelo meio do deserto, tá, pessoal? Os árabes nômades, eles tinham uma mania, gosto de polenta com leite. Pode fazer com leite também, não tem problema nenhum também, ela fica mais cremosa, tem? Mas tu corta, não? Aquela polenta com molho também é bom, mas eu prefiro ou ela frita ou ela brustolada, eu acho maravilhosa. Só frita, do Gianluca. Como quiser, cara. Com queijo, queijinho por cima. É, coisa de louco, tá? Coisa de louco. Tá? Então, ó, o que acontece aqui, pessoal? À noite era muito frio. Então, os árabes nômades que andavam aí pelo meio do deserto, com seus camelos, né? E estruturas todas, o que acabava acontecendo, pessoal? Eles só casavam com mulheres com um alto índice de massa corporal. Tá? Por quê, pessoal? Eles queriam mulheres gordinhas para aquecê-los durante a noite, já que a noite era frio. Então, as mulheres eram um isolante térmico, né? Então, aquelas coisas de filme hollywoodiano, né? De bailarinas, dança do ventre com corpos esculturais, normalmente eram o contrário, tá, pessoal? Normalmente eram as mais cheinhas que faziam essas danças, eram as mais gordinhas que eles preferiam porque à noite era muito frio, tá? À noite era muito frio. Então, tem a história aqui. Pessoal, como pode existir algum nível de água com raízes bem profundas, eu posso ter algumas situações, como essa palmeira isolada aqui, tá? Esse coqueiro isolado. Zonas que a água flora bastante aqui, que consegue aflorar pelo deserto, vão ser chamadas zonas de oásis, né? Onde tu vai ter algum nível de vegetação, alguma coisa, porque tem a água ali, né? Mas são zonas muito isoladas, tá, pessoal? Aí, maior deserto é o Saara, na África, tá? Que não estava na lista anterior, mas eu já tinha falado da África, tá? Altas temperaturas o ano inteiro. O deserto de Gobi, na Ásia, é frio durante o inverno, chegando a menos 43 graus. Só não tem neve porque não tem umidade. Era para ter gelo, tá tudo congelado, mas não tem umidade. Menos 43. Pessoal, freezer é menos 18. Tá? Freezer é menos 18. Claro que essa temperatura assim, então é mais à noite, né? Período da noite que não tem insolação toda. Inclusive, essa areia sendo clara, ela reflete demais a insolação, né? E por isso que árabes costumavam andar com roupas bem tapadas. Quando tu vê um filme do árabe, eles usam uns turbantes, umas roupas. Tu fica pensando, porra, deve ser um calor dentro dessa roupa. Mas se ele não usar uma roupa tão protegida assim, ele se queima todo. Tá? É proteção para a pele mesmo. Tá? Na flora predominam gramíneas e arbustos adaptados à falta de água, tá? Espinhos em lugar de folhas, evitando a transpiração, as cactáceas propriamente ditas, tá? As cactáceas, tá? Tranquilo? Olha, vamos lá. Estômatos que abrem à noite. Aí, vocês lembram da gente ter citado isso, que é o chamado sistema CAN, plantas do sistema CAN.
O estômago abre à noite, que não é tão quente, para não perder tanta água, tá? Captando CO2 e evitando a transpiração. Tá? Então, de noite. Fauna de animais com hábitos noturnos, como escorpiões, aranhas, serpentes. E animais que produzem água através do seu metabolismo, como o rato canguru. Tá? A cobra aqui, pessoal, ela tem um sistema diferente aqui. Até eu vou... Esse já abriu aqui para eu ler. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Tá, pessoal? Aqui, ó. A cobra, ela normalmente faz um movimento em S, tá? Quando ela anda, tá? Quando ela anda, ela faz um movimento em S. Só que se ela fizer esse movimento em S no deserto, a tendência dela é afundar. Então, a cobra vai fazer o movimento em S, mas de lado. É comum a cobra no deserto ela andar nesse movimento em S, mas de lado, para não ter o risco da cabeça afundar na areia e ela começar a se enterrar. Ela faz o mesmo movimento em S, porém de lado aqui, para conseguir fazer a locomoção. As aranhas aqui vão ser pernas bem longas, vão ter algumas aranhas até muito grandes aqui, em função de fazer a sustentação toda e poder caminhar nesse deserto aí, tá? Voltamos aqui, tá? Então, são sistemas diferenciados. Então, cactáceas, aqui com os espinhos, não é folha, aqui seria, digamos assim, a formação de um ramo com essas folhas, tudo virou espinho, armazena água, evita a transpiração. Então, alguns exemplos, né, básicos aí. Os camelos, tá, pessoal? Os camelos eram animais usados nesse transporte aí aqui no deserto, né? A gente aparece aqui. Para quem não sabe a diferença, aqui nós temos um camelo, aqui é um dromedário. Camelo é quando tem duas corcovas, quando tem uma corcova só é um dromedário, não é camelo, tá? Mas tanto dromedário quanto camelo são animais ruminantes. Então, se eles são ruminantes, pessoal, eles têm aquele estômago igual ao do boi, subdividido em 4. Então, o que permite eles beberem grande quantidade de água, enchendo as câmeras, e caminhar longas distâncias sem ter que necessitar da água. E por isso que ele era um veículo de transporte importante no passado aí, né? Tá? Então, um ponto diferenciado pela estrutura deles ali. Certo, pessoal? Aqui termina essa parte desses biomas aqui, tá? Mas eu quero que vocês, eu sei que não sei se vocês já chegaram a fazer ou não, tá? Os exercícios que eu coloquei, mas se não fizeram, eu quero que vocês façam, tá? Os exercícios aí, tá? Então eu diria assim, ó, para dar tempo da gente fazer, corrigir, vamos fazer aí os... Deixa eu ver quantos eu botei para vocês aqui. Eu botei só 11. Vamos fazer os 11 que tem aí, tá? A gente faz e eu corrijo com vocês aí para fazer os comentários. Embora eu tenha posto já gabarito comentado ali para vocês, eu quero fazer alguns comentários além, tá, pessoal? Então façam esses aí, são 11 testezinhos ali. Eu acho que 11, se fosse fazer pelo tempo de prova geral, vocês demorariam mais, né? Mas eu vou dar aí uns 20 minutinhos aí para vocês fazerem. Se precisar de mais tempo, a gente dá, mas vamos botar uns 20 minutinhos para vocês fazerem e eu poder corrigir com vocês, tá? Façam esse.
Eu vou desligar meu microfone só aqui para não vazar som para vocês aí, tá?
Então, se vocês acham que dá para corrigir, vamos corrigir. Tá? Então, legal. Tiveram alguma dificuldade para fazer esses testes aí? Ou foi tranquilo? Tranquilo. A maioria foi tranquilo. Então, vamos focar naqueles que não são na maioria, mas vamos olhar todos aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Eu vou alterar um pouquinho aqui ó, o vídeo, que é para ajeitar melhor o foco pro óculos aqui, para eu poder enxergar aqui, tá, pessoal? Então, ali, ó. Observe a figura, tá? Considerando as características das paisagens identificadas pelos algarismos 1, 2 e 3, sim, Cachombo, posso fazer assim, sem problema nenhum, tá? 1, 2 e 3 é incorreto afirmar que a floresta tropical pode ser identificado pela paisagem 2, considerando a diversidade animal e vegetal, inclusive a presença de palmeira. Então, lembrem que ele quer a incorreta. A paisagem identificada como algarismo 3 refere-se a uma floresta temperada, decídua ou de folhas caducas. Tá? A paisagem identificada com algarismo 1 é típica do continente africano, considerando a presença de animais de grande porte. Continente africano com alce? Não, né, pessoal? Então, já sabe qual é a resposta, né? Vamos só ler a outra. Os animais e os vegetais da paisagem 1 e 3 precisam adaptar-se às mudanças de estações, principalmente a do inverno. Sim. Perfeito. Então, letra C, Canadá. Acredito que essa aqui tenha sido uma das tranquilas para vocês, né? Até porque ele pede o conceito incorreto, né? E aí, a situação. Sim, essa é tranquila. Tá? Pessoal, vamos dar, então, sequência. Só um comentáriozinho aqui, ó. Isso de pedir a incorreta é uma coisa comum da URGS, tá? A URGS adora pedir o incorreto. Embora a questão não seja da URGS, a URGS adora fazer isso. Estão todas corretas, exceto, ou a incorreta é. Mas no Enem, isso não irá acontecer, tá? O Enem jamais te pede a incorreta. Tá? Só para vocês terem os dois tipos de linguagem, né? E não ter problema com elas, tá? 2. As paisagens são dominadas por vegetação baixa, amplamente esparsa. As plantas abrangem suculentas, cactos e euforbiáceas, arbustos profundamente enraizados e ervas que crescem durante períodos úmidos infrequentes. As plantas apresentam adaptações que incluem tolerância ao calor e à dessecação, como também armazenamento de água e redução da área da superfície foliar. São comuns dessas defesas físicas, como espinhos, e defesas químicas, como toxinas, nas folhas e arbustos. A descrição acima refere-se a um território denominado... O que vocês marcaram nessa aqui, pessoal? Com certeza, não foi floresta tropical, nem tundra. Qual dos dois vocês marcaram ali? C, deserto. É isso aí, né? Não tem como ser outra coisa, né? Tá, pessoal? Então, essa é mais uma das tranquilas, né? 3.
Ecótonos são áreas de transição ambiental, onde comunidades ecológicas diferentes entram em contato. Nessas áreas, geralmente, a pequena biodiversidade, não, né, pessoal? Porque como ele é uma área de encontro das duas, tem uma biodiversidade maior, tá? Ocorre hibridação entre espécies das diferentes comunidades ecológicas de contato, levando ao surgimento de novas espécies. São encontradas somente espécies endêmicas, especificamente adaptadas à condição da transição ambiental? Não, né? Não ocorre o processo de sucessão ecológica, pois todas as espécies estão em declínio, também não. Há uma grande biodiversidade, podendo ser encontrados organismos pertencentes a diferentes comunidades ecológicas em contato. E a Equador, tá, pessoal? O que está errado aqui na B, tá? Ocorre hibridação em espécies de diferentes comunidades ecológicas em contato, levando ao surgimento de novas espécies. É zona de transição onde tem os dois, tá? Pode até haver uma questão de cruzamento aí, mas é muito difícil, né? E ali não existe uma adaptação total. Então, o ideal seria a letra Equador. Ok? Alguém ficou com dúvida nessa? Essa me parecia mais complicada que as outras duas. 4. O gráfico abaixo mostra a relação existente entre 6 dos principais biomas do mundo e os fatores climáticos, precipitação, média anual e temperatura anual. Tá? Identifica-se com os biomas como A, B e F, respectivamente, como? Ó, temperatura anual no F é mais alta. Precipitação em centímetros, ó, entre 200 e 400. Tá? Então, temperatura média anual. Então, olha aqui, ó, só pela F dá para eliminar algumas. Tá, pessoal? Tu já sabe que não vai ser tundra, não vai ser deserto, tá? Por causa da precipitação aqui e a temperatura ali, tá? A, ó, temperatura muito baixa, tá? Temperatura muito baixa, precipitação baixa. Então, tu já sabe que A é tundra, né, pessoal? Tundra. Aqui fecharia com alta índice de precipitação com uma floresta tropical, né? Então, tundra e floresta tropical, letra A. Tudo bem? Sim. Tá. Confundi tundra com a taiga e marquei a B. Ah, isso acontece, tá, pessoal? Mas nota que a temperatura vai ser mais baixa, ó, abaixo de -1, ó. -1 bem lá para baixo, tá? Então aqui, ó, pelos intervalos, tu vai ver que aqui tem uma temperatura muito baixa, até mais ou menos um pouquinho mais de -1, ó. A precipitação também é baixa, então tinha que ser tundra, tá? A F era mais fácil de identificar, né? Por isso que eu comecei pela F, que era mais fácil, tá? E a B, obviamente, ficou deserto, porque é uma amplitude, ó, baixíssima precipitação e amplitude de temperatura, né? Temperatura alta e baixa, né? Tá? Então, esse é o detalhe. 5. Analise as afirmativas que descrevem algumas características de um ecossistema terrestre. Ocorre no hemisfério norte, próxima à calota polar.
Os bois almiscarados estão entre os animais que representam essa fauna dessa região. As plantas típicas da região são musgos e líquens, como também gramíneas e pequenos arbustos. Descrição da tundra, letra B também. Tá? Acho que essa era direta, né, pessoal? Essa aqui acho que ninguém errou, né? Porque musgos e líquens, se fosse taiga, eu teria que ter o quê? Coníferas, né? Tá, pessoal? Então, não... Tem. 6. Adubação verde é uma das maneiras de cultivar e tratar o solo. É uma técnica agrícola que consiste no cultivo de espécies de plantas com elevado potencial de produção de massa vegetal, semeadas em rotação, sucessão, até o consórcio com as culturas de interesse econômico. No cultivo em rotação, o adubo verde pode ser incorporado ao solo após a roçada para posterior plantio da cultura de interesse econômico ou mantido em cobertura sobre a superfície no terreno, fazendo o plantio direto da cultura na palhada. A técnica de adubação verde é vantajosa por... O que vocês marcaram nessa aqui, pessoal? Ou essa foi uma das que vocês tiveram dificuldade? Permitir correção química refinada. Deixa eu ver aqui. Eu marquei a A. Permitir correção química refinada do solo. Vamos ver. Liberar gradualmente sais minerais diversos. Os sais minerais diversos depende do que tu está plantando, né? Viabilizar uma adaptação rápida em regiões frias. Não. Permitir o arrasto de massa vegetal evitando o excesso. Não. Limitar a respiração do solo, diminuindo nematóides indesejados. Essa é ridícula, né? Eu ficaria com a letra A também para vocês, tá? Uma correção química refinada do solo. Porque aí vai ter bastante coisa, né? Sem ter uma adubação química separada. Tu vai ter decomposição, tu vai ter toda a estrutura no processo ali, tá? Embora a letra B também ainda seja possível, tá? Fizeram um comentário, eu estava falando disso. Embora a letra B ainda seja possível, por quê? Porque como vai ter a decomposição, tá? A decomposição, eu vou ter os diversos tipos de sais minerais no solo, tá? Essa é uma questão que ela dá margem, tá? A uma dupla interpretação. Porque se eu libero gradualmente os sais minerais no solo, eu estou permitindo uma correção química refinada do solo, eu estou colocando tudo que é necessário, tá, pessoal? Então, ela dá uma margem à dupla interpretação, tá? Permitir a correção refinada pode também levar à ideia de que, assim, ó, eu vou botar só aquilo que eu preciso, porque o resto já tem. E aí pode dar uma ideia de adubação química. E eu acho que, como o gabarito está B, tá? Eu acho que eles acabaram pensando nesse nível, assim, ó, B, uma coisa mais refinada seria colocar exatamente o que eu preciso, seria uma adubação química. E isso aqui vai acontecer, tá? Então, vamos, já que o gabarito está com a B e quem fez a questão pensou nisso, vamos pensar, isso aqui acontece mesmo. Isso permite dupla interpretação. Então, vamos ficar com o gabarito com a letra B mesmo, tá? Concordar. 7, pessoal. 7. Um convidado em um programa de televisão comentou sobre as questões ambientais. Os grandes problemas da conservação da natureza estão, na realidade, intimamente ligados à sobrevivência do próprio humano na Terra, e que certos filósofos não hesitem em afirmar que a humanidade está mal encaminhada. Não nos cabe fazer julgamentos, mas o acordo com todos os biólogos
o ser humano comete um erro capital, pensando em isolar-se da natureza. Existe já há um tempo um divórcio entre o ser humano, o ambiente com seu clima e seus biomas. Tá? Texto tirado do livro da Sônia Lopes. Aliás, se alguém quer uma ideia de um livro bom para estudar, é o da Sônia Lopes. Hoje em dia a gente tem dois muito bons no mercado, aí, que é o Amabis, Martô e Amabis, né? E Sônia Lopes são os dois melhores no mercado de livros para estudar biologia. Tá? Quantas palavras em destaque no texto? 3 afirmativos abaixo. Nas florestas tropicais, a vegetação é exuberante, com folhas largas e perenes. Bom, isso a gente sabe que está correto, tá? Então, um está correto, então já caiu fora a letra C e a letra D. A tundra é um bioma que no degelo apresenta árvores que perdem folhas no inverno. Tundra com árvore? Não, né? 2 está errado. Então, cai fora a letra A letra C e a letra D já tinham caído, e a letra E. Então, só sobrou a letra B. 1, 3 e 4. Vamos ver o que está errado na 5. A discreta variação climática e de temperatura nos diversos biomas mundiais. Não, né? Há um monte de variação, né? É uma discreta. Imagina do deserto para a tundra, a diferença de variação de temperatura. Tá? Acho que essa também não deu problema. 8. Os elementos químicos que os organismos necessitam em grande quantidade, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo, circulam dentro de organismos no ambiente físico. Esse padrão de movimentação ciclos bioquímicos. A respeito desses ciclos, o elemento é correto afirmar que no ciclo do carbono, o dióxido de carbono atmosférico é fonte imediata de carbono para os organismos terrestres, já que a maior parte do carbono da Terra é encontrada na atmosfera. Vamos ver a outra. Embora o nitrogênio represente 78% da atmosfera da Terra, apenas umas poucas bactérias e fungos e cianobactérias podem convertê-los em forma biológica. Essa questão até o Dado me perguntou por WhatsApp, né? Pessoal, fungo não, né? Só bactérias e algumas cianobactérias. Fungo não pode. Tá? A precipitação ácida, uma importante consequência regional das modificações humanas dos ciclos de nitrogênio e enxofre, produz chuvas ácidas, chuvas com pH ácido, pelas presenças de ácido sulfúrico e ácido clorídrico, não, né? Nitrogênio, né? Ácido nítrico, clorídrico, não. O ciclo do fósforo difere dos ciclos bioquímicos do carbono, enxofre e do nitrogênio por não possuir uma fase gasosa. O fósforo existe principalmente como fosfato nos compostos semelhantes, mas a maioria de seus depósitos é de origem marinha. Essa seria correta. Além das erupções vulcânicas, as únicas fontes de compostos de enxofre voláteis são certas algas marinhas que produzem grande quantidade de dimetil. Não, né, pessoal? Tem também as sulfobactérias que podem fazer isso aqui também. Tá? Então, por isso que a letra D de Dinamarca. Tá? As florestas tropicais caracterizam-se pela intensa produção de vapor d'água. Esse processo de mudança de fase é denominado de intensa produção de vapor d'água. Esse processo de mudança de fase é denominado evaporação. Tá? Tu não está fervendo a água para ser uma ebulição. Tá? E como ele está falando de vapor d'água, evaporação. Poderia ser transpiração também. Assinale a alternativa que indica o que é correto em diversidade. 1. As florestas temperadas apresentam maior diversidade do que as espécies que as florestas tropicais. Não. 1 já está errado. Então já caiu fora letra A e letra B. As savanas apresentam maior diversidade que as florestas tropicais. Também não. 2 está errado também.
tá? Por enquanto, estamos ou na D ou na E. 3. Com o aumento da altitude, aumenta a diversidade das espécies. Não. Com o aumento da latitude, aumenta a diversidade das espécies. Também não, nenhum está correto. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Porque a latitude ao redor do Equador ali, né, é que tem maior variabilidade, né? Então, tem. Os ecossistemas terrestres transferem através dos rios um grande fluxo de elementos para os mares. Com relação ao fluxo desses materiais, sentido inverso, considere as seguintes afirmações. A extração de petróleo em grandes profundidades do oceano transfere para os ecossistemas terrestres o fósforo utilizado na adubação agrícola. Os ecossistemas terrestres recebem alguns elementos do meio oceânico através da brisa marinha ou maresia. O consumo de peixe marinho pela produção humana transfere elementos do meio oceânico para o terrestre. Então, está correto? Qual vocês acham que está correto, pessoal? Extração de petróleo nas grandes profundezas do solo oceânico transfere para o ecossistema terrestre fósforo utilizado. Não, né, pessoal? Extração de petróleo vai fazer combustível fóssil, coisa ali, né, e não vai transferir, né? Vai ter a queima, a combustão, vai ter carbono e coisa, mas não o fósforo, né? Então, 2 e 3 corretos, letra D de Dinamarca. Deixa eu ver só a 9, né? Eu vou ter que abrir aqui primeiro o livro do Uralk. Acho que foi o Caxambu que me pediu a 9, né? Era 9, né? É, 9. Deixa eu abrir o livro aqui, tá, pessoal? Porque eu não tenho livro físico na minha mão. Para poder responder para o Caxambu. Deixa eu ver qual era a página mesmo. Se o Caxambu botou aqui. Eu não concordo com nenhum. Concordo com nenhuma alternativa da 9. Página 797. Obrigado, amiguinho. No meu não é 797, mas vamos lá. É diferente, sim. É. Deixa eu só aumentar aqui o zoom. É essa aqui, Caxambu. Exercícios do módulo 2 de Ecologia.
É essa da URGS aqui, assinale a alternativa que completa? Tem o seguinte? Não, o FSM. Então, de repente, é aquela que eu passei antes. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui para não dar problema. Psicologia 1 ou 2, que eu não sei. Praticando o aprendizado. Tá, ok. Psicologia 2. Tá. Vamos aqui. Praticando o aprendizado. O FCM, está aqui. Assinale a alternativa correta quanto aos ecossistemas aquáticos. O plâncton é constituído por micro-organismos que flutuam na superfície da água. Ok. Somente isso? Não. É constituído por isso? É. Os produtores aquáticos geralmente possuem uma biomassa maior que a dos consumidores. Vão ter momentos que é menor, fitoplâncton menor que o zooplâncton. O néctar é formado por organismos que vivem no fundo da água. Não, esse é o bento. Tanto o fitoplâncton como o zooplâncton são capazes de realizar fotossíntese. Zoo não. O bento é constituído por organismos que nadam. Não, esses ficam no fundo. Plâncton é simplesmente organismos que não conseguem vencer a corrente marinha e ficam soltos? Sim, eles ficam soltos. A maioria, como são algas que querem luz, estão mais próximos da superfície. Flutuando porque eles estão boiando na corrente, né? Eles não decidem o próprio destino dele. Tá? Então, a maioria fica na superfície ali em função disso. Tá, cachorro? Tranquilo? Pessoal, fechou aí? Passando o tempo aí para nós, né? Fechou? Próxima aula a gente continua a partir daí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, disponha. Tá? Então, próxima aula a gente continua. Essa semana nós temos feriado nas nossas aulas agora, na quinta e sexta-feira, tá? Então, semana que vem a gente continua ali. Eu faço um novo PowerPoint para vocês. E aí a gente continua, tá? Tchau, Tainá. Guarda a polenta brussolada para mim, tá? Feito, senhor. Feito. Tchau para todo mundo. Vitória, Caxambu, Jéssica, Iago, Gianluca, todos. Tá. Beijos e abraços a todos. Tchauzinho.